Rapaziada, bora para mais um vídeo aqui com a imprensa esportiva trazendo as informações do Flamengo que estreia hoje na Copa do Mundo de Clubes. Uma mudança aí que o Felipe Luiz faz para a equipe enfrentar hoje o Esperance da Tunísia. Já se inscreva no canal, acione o sininho, dê seu like, eu separei aqui esses dois cortes. Vamos começar por esse aqui. Vamos embora pro vídeo. Do Flamengo, porque também tem estreia muito em breve contra o Esperance. E o Flamengo se preparando para esse desafio é o nosso assunto agora no Sport Center. Olá, amigos do Sport Center. O Flamengo estreia no Mundial de Clubes nesta segunda-feira aqui na Filadélfia, no estádio Lincoln Field, contra o Esperance da Tunísia. Neste domingo, a equipe fez o último treino em Atlantic City para essa partida contra o Esperance e uma imagem chamou a atenção. Alexandro fazendo parte do treino separado dos companheiros. Ele tem um desgaste muscular. Na entrevista coletiva, Felipe Luiz foi perguntado sobre a situação de Alexandro e também se Jorginho entra na equipe como titular. Fez mistério, disse que apenas Nico de la Cruz, que ainda se recupera de um entorse no joelho, é desfalque certo para essa partida, mas que vai definir, vai revelar o time apenas no momento do jogo. Então tem essa dúvida na lateral esquerda, se joga o Alexandro ou o Ayrton Lucas, ou até mesmo o Varela, e no meio-campo se o Jorginho entra entre os titulares. Felipe Luiz também falou sobre Gerson, com essa iminente saída dele para o Zenit da Rússia, como tem sido a relação do jogador com o técnico, como tem sido a conversa de Gerson com o Felipe Luiz. O Gerson é jogador do Flamengo, até o momento nada diz o contrário. Um jogador que é líder dos companheiros, líder dessa equipe, foi e continua sendo muito importante pra gente. E só posso dizer isso porque até o momento é isso, nada mudou. Todos os jogadores, com exceção do Nico, têm condições de ser titulares amanhã. Não talvez de jogar 90 minutos, mas todos eles estão à disposição do treinador para serem titulares e é a melhor notícia que um treinador pode ter. Nós também acreditamos, com certeza. No futebol, no final das contas, são 11 contra 11 dentro do campo e a gente acredita que pode fazer uma grande competição. Começando por amanhã, passa por amanhã tentar fazer um grande jogo e tentar conquistar a vitória. Claro que existe toda aquela ansiedade para a estreia no Mundial de Clubes. A gente conversou com jogadores que também falaram sobre a expectativa para essa estreia no Mundial de Clubes contra o Esperance da Tunísia. A ansiedade aumentou mais ainda, né? A gente fica louco que chegue logo o dia do jogo, a hora do jogo, não vê a hora de entrar em campo. Mas é muito gratificante estar representando o Flamengo numa competição tão grande quanto essa, né? A gente tem que controlar isso, é claro, até porque a gente deve ter boa parte do jogo a bola e a gente espera que o gol venha logo. Se não vier, a gente tem que ter paciência, tem que rodar a bola de um lado para o outro até achar a melhor situação no jogo para que a gente possa marcar. O Esperance, que vem de 11 jogos de invencibilidade, 9 vitórias, 2 empates, foi muito elogiado pelo técnico Felipe Luiz. É o adversário na estreia do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira, aqui na Filadélfia. Bom, Amênio Bidlovski com as informações, colado no Mengão. Claro que o Felipe Luiz fala, tem respeito, um time perigoso, é um time importante na Tunísia, que é um povo apaixonado, né? Daqui a pouco a gente fala mais desse adversário do Flamengo, mas o Flamengo está pensando muito mais no Chelsea, a gente sabe disso. O Flamengo é um time forte e para muita gente é quase um time europeu, Elton. Você acha isso? Edu, mas a gente vai falar do Esperance, mas é um time que vem de uma sequência invicta, mas obviamente sendo provado em outro nível, né, de futebol. E eu acho que o Mundial também traz isso de positivo para equipes de outros centros. Mas não é um jogo para se descolar da realidade, né, de que o favoritismo ele vai ser colocado em prática e o resultado virá. Eu acho que não dá pra gente pensar que vai ser um Bayern de Munique e o Auckland, mas também não dá pra pensar que vai ser um jogo como foi Palmeiras e Porto. Eu acho que é um jogo, claro, onde o Flamengo é favorito, mas não dá pra pensar ainda no principal adversário da chave, que é o Chelsea, sem vencer essa partida, que pode ser o fiel da balança, inclusive, né, numa luta pela primeira posição. Contando também com o saldo de gols. O Chelsea vai olhar para o Esperance de uma maneira diferente do que vai olhar para o Flamengo também. Mas é um time que, pelo equilíbrio que a gente sabe que tem esse jogo de velocidade pelos lados do campo, provavelmente com Wesley e o Alexandro até pouco mais funcionando como construtor. Existe essa possibilidade do Ayrton Lucas, né? Porque se colocou aí
essa possibilidade de ter um cara com um pouco mais de velocidade. O Gerson como titular, eu acho que se tá no grupo, se tá focado, ele tem que jogar, porque é um cara de muita qualidade, jogar ao lado do Eric Pulgar e fazer o time funcionar melhor ali a partir do campo de defesa, ter mais gente no campo de ataque, inclusive, tendo o Arrascaeta como esse construtor, o Michael e o Luiz Araújo também como os caras de abrir campo e o Bruno Henrique como essa referência, ainda tendo a possibilidade de ter o Jorginho, né? E aí você pode encaixar em qualquer lugar do meio campo que vai funcionar. É um Flamengo para, logicamente, colocar esse favoritismo em prática, mas tem que jogar. Tem que pensar no Chelsea só depois. Acho que o Chelsea só vai pensar no Flamengo também quando estrear nesse grupo. Contra o Los Angeles FC, né, que é o adversário. Mas é um Flamengo, sim, que a gente pode colocar como já é favorito a chegar à próxima fase. Vai depender muito do confronto direto com o Chelsea para tentar o primeiro lugar do grupo, mas para isso precisa vencer também os outros 2 jogos e vencer bem, que aí vai ser importante saldo de gols nessa primeira fase. Bom, e a informação que chega é que a torcida do Flamengo, já nos Estados Unidos, está pegando no pé do Gerson, vaiando por essa possível saída dele para o futebol russo. E aí, então até armando, é o que se fala, vaiar o jogador na hora da partida, quando ele pegar na bola. Isso só atrapalha o jogador, né? Eu acho isso, torcer contra o seu próprio time. Enfim, é o que está pintando acontecer, Elton. Porque assim, você não tá só vaiando o Gerson, né? Você tá vaiando o Flamengo, porque o Flamengo é um time com 11 jogadores em campo como qualquer outro. Tem o seu diferencial, ou os seus diferenciais, né? Que são a torcida, o estilo de jogo. A gente sabe que tem a pressão também, que é muito grande. A responsabilidade, né, de vestir uma camisa tão pesada. Mas, Edu, já que deve acontecer, provavelmente vai acontecer a saída de Gerson ao fim desse Mundial, pensar que é o Flamengo que está em campo, né? Pensar que, logicamente, se o Felipe Luiz optar pelo Gerson, ele vai ser profissional. Ele tem contrato ainda com o Flamengo. Ele tem serviços prestados ao clube também. É lógico que o torcedor tem o seu sentimento, tem essa questão, né, de se sentir traído, talvez, mas vaiar o Gerson, os outros 10 vão precisar correr por um, né? E eu acho que nesse caso específico depõe apenas contra o torcedor. E aí eu não tô querendo ser sommelier de sentimento, não. Eu acho que é o Flamengo que está acima de tudo nesse momento. E aí depois resolve as rusgas, né? Se tiver sucesso, se acabar fracassando ou não conseguir chegar a atingir os objetivos, e a partir daí, né, cada um seguir o seu caminho, no fim das contas, se o Flamengo conseguir sucesso nessa competição, ele vai ser lembrado também. Então acho que é esperar terminar esse ciclo e cada um segue a sua vida. Muito bem, vamos falar do adversário do Flamengo. Conta mais um pouco do time tunisiano. Esta é a torcida apaixonada do Esperance, comemorando em 2019 o centenário do clube, que de cara chama a atenção pelo Taraji Boy, o garotinho simpático que está no símbolo do time tunisiano. Só que o Esperance tem muita história, desde sua fundação em um café chamado Esperance, o primeiro time de futebol da Tunísia que não era comandado por estrangeiros, logo foi empilhando títulos, se tornando o maior campeão nacional e formando ídolos. O maior deles, Tarak Diab. Um camisa 10 habilidoso a serviço do Esperance e da seleção da Tunísia. O único tunisiano a conquistar a bola de ouro de melhor jogador africano, como ele explica em entrevista à ESPN. J'ai eu le ballon d'or en 77. Ele lembra que ganhou a bola de ouro em 1977 e também foi eleito o melhor jogador tunisiano de todos os tempos. Ressalta que, claro, não é chamado de Senhor Maradona, mas que foi um bom jogador africano. É um bom jogador africano. Um brasileiro tem muito carinho desta torcida. Amarildo dirigiu o Diab no Esperance. Ele a remplacé le roi Pelé, il a marqué 2 buts. Ele destaca que Amarildo, na Copa de 62, substituiu o Pelé e foi muito bem, foi um excelente jogador. E que, como técnico, foi importante para o Esperance se firmar entre os melhores times da África, conquistando 3 títulos. Foi um excelente técnico para o clube. Mendel Bidlovski, vamos falar de Flamengo. Hoje tem Flamengo e Esperance. Estreia rubro-negra no Mundial de Clubes da FIFA e o Mendel e o Pedro Ivo já estão conosco. Bom dia, amigos.
É isso aí, bom dia Abel, Mari, Celso, Eugênio, bom dia a todos. Pedro Ivo Almeida. Bom dia, Mendel. Chegou o dia. Enfim. Chegou o dia da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, muitos treinos acontecendo aqui nos Estados Unidos, toda essa preparação para o dia de hoje, a grande estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, hoje 9 horas da noite na Filadélfia, 10 horas da noite de Brasília, contra o Esperance da Tunísia, no Lincoln Field. Então é um jogo muito esperado pelos jogadores, pela comissão técnica. Ontem a gente teve aquele protocolo da FIFA, entrevistas dos jogadores, entrevista coletiva do Filipe Luís, e o Filipe Luís falou do Gerson, que tem sido o assunto durante toda essa semana, essa iminente saída do Gerson para o Zenit da Rússia, e também falou sobre a mobilização do time para essa estreia no Mundial de Clubes. Jogar uma competição mundial não precisa de nenhuma motivação extra. Os jogadores estão extremamente motivados, extremamente ansiosos para essa estreia, e sentimos que é um privilégio poder estar representando essa camisa do Flamengo numa competição tão importante, né? Onde a gente pode medir as nossas forças aí realmente para ver o nível que nós estamos perante ao mundo. Então, uma oportunidade única, onde todos os jogadores estão disponíveis, com exceção do Nico, estão disponíveis para o treinador para que eu possa tomar as decisões para esse jogo. O Gerson é jogador do Flamengo, até o momento nada diz o contrário. Um jogador que é líder dos companheiros, líder dessa equipe, foi e continua sendo muito importante para a gente, e só posso dizer isso porque até o momento é isso, nada mudou. Absolutamente nada. Tudo que aconteceu foi de uma parte externa. Claro que eu conversei com ele, uma conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador até, como disse o Boto, que aconteça algo diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada. Tá, então o Filipe Luís falando sobre o Gerson, apaziguando todo esse tema do Gerson, e falando sobre a mobilização do Flamengo para essa estreia. A gente conversou com os jogadores, né, Pedro? E também eles falaram sobre essa mobilização para a estreia, mas também uma ansiedade que é normal para uma estreia de uma competição tão importante como esse Mundial de Clubes. Tudo bem, menino? Abração para você, Abel, Mari, Celso, Eugênio, todo mundo ligado aqui com a gente. São duas coisinhas que me chamam a atenção nessa entrevista. A primeira é a tentativa quase que exagerada do Flamengo de dizer que não tem nada no caso de Gerson. Nada mudou, não tem nada, só que o Boto tem que vir da coletiva e proíbe pergunta. O Filipe Luís diz que teve uma conversa com ele. E aqui nos bastidores a gente sabe, eu e Mendel aqui uma semana já colado no ambiente do Flamengo, se fala muito disso, se comenta muito, se vai, se não vai, por que aceitou, não deveria, porque a negociação é assim, é assado. Então, assim, há uma situação que o Flamengo não quer comentar e causa um certo desconforto, e por isso tenta passar essa impressão de que não aconteceu nada. Há uma crise ali, mas que o Flamengo não quer falar. Falando de bola, de campo, que eu acho que é que o torcedor quer saber também, essa questão da ansiedade é muito curiosa, porque o Cebolinha ontem, quando vai conversar com a gente ali naquela zona mista, quase que improvisada no gramado, né, do Lincoln Field, onde vai acontecer o jogo de hoje, ele fala que um dos tópicos que o Felipe bate bastante na tecla nesse planejamento pré-jogo é sobre manter a calma. Se a bola não entrar no início, mantenham a calma, sem ansiedade. Se a bola não entrar no primeiro tempo, mantenham a calma, sem ansiedade. Não deixe essa ansiedade de estreia de uma grande competição afetar o desempenho, afetar o plano de jogo da equipe. O Léo Pereira acaba falando isso também na zona mista. O Léo Ortiz já tinha falado bastante sobre isso, até destrinchou o que ele acha que acontece com o time. Oscilações dentro de partidas e oscilações ao longo da temporada ocorrem muito por conta desse mental, dessa ansiedade de querer resolver muito, se lançar muito e acabar cedendo espaços. Então está presente esse assunto por aqui, dessa ansiedade, e acho que a gente vai verificar um pouco sim, quando a bola rolar hoje às 9 horas aqui da Filadélfia, 10 horas de Brasília, essa questão da ansiedade. É o Flamengo aprendendo, sabendo, tendo que lidar em como controlar essa ansiedade. Há toda uma expectativa, semana de preparação, a gente está falando de um Mundial, a torcida se mobiliza para isso. Então, como o Flamengo vai tentar tratar o jogo como algo dentro do seu plano normal, é claro que tem uma ansiedade ali e segurar caso a bola não entre, como vai ser o decorrer dessa partida. Sobre o time do Flamengo para essa estreia, o Filipe Luís nessa entrevista coletiva não quis revelar os 11 iniciais, disse apenas que o Nico de la Cruz é o único desfalque, que todos os outros jogadores estão à disposição dele. Existe uma dúvida em relação ao Alexandro na esquerda. O Alexandro, no último treino para essa partida, ele realizou parte da atividade separado dos companheiros, tem um desgaste muscular, vem de 8 jogos como titular. E uma dúvida também no meio campo, né?
O Jorginho elogiado tanto internamente como publicamente pelo Léo Ortiz. Existe a expectativa da estreia dele pelo Flamengo. Então ficam essas duas dúvidas para a estreia do Flamengo, o time do Flamengo para essa estreia contra o Esperança. Ontem o Filipe Luís foi perguntado pelo menos em 4 oportunidades na entrevista coletiva sobre time, plano, nomes, e ele falava amanhã. Ou então ele tergiversava ali, falava sobre outro assunto, não queria de fato entregar, mas a gente vai tentando colher impressões, conversar com as pessoas, né, Mendel? A linha de defesa não deve ser alterada, você tem o Wesley por ali, os dois Leonardo, né, Léo Pereira, Léo Ortiz, e essa dúvida sim do Alexandre, por mais que ele fale, estão todos à disposição, ele fala, mas aí a partir disso eu vou tomar minha decisão. Quem talvez segure um pouco mais para o jogo contra o Chelsea, se o Alexandre, que não treinou ontem no início, não treinou anteontem em nenhum momento com a equipe, vai ser titular ou não. Pulgar não tem De La Cruz, pode ser que pinte o Jorginho, muito elogiado, quando o Mendel bem falou. A gente ouve situações do tipo, é outra prateleira, é outro nível de jogador, se adapta fácil, não precisa de muito tempo para entrar no time. Onde vai cair o Gerson, nesse possível desenho, se cai pela direita, Arrascaeta centralizado, e lá na frente muito provavelmente Pedro não deve ser titular, então como se desenha esse ataque, talvez o Bruno Henrique ali no comando de ataque, quem faria essa beirada, Cebolinha, podendo ser ele por ali, o Plata, acho que ainda segundo um pouco mais, seria o Michel. Algumas dúvidas que a gente vai tentar descobrir ao longo do dia e se confirmarem aqui até momentos antes ali, coisa de 1 hora e pouco antes da bola rolar, ou como chamam os americanos, antes do kickoff. Exatamente, só para fechar, em relação ao Esperance, o Esperance vem de 11 jogos de invencibilidade, é um ataque que faz muitos gols, tem o argelino Youssef Belaili, que é um jogador que Youssef Belaili. 35 jogos, aqui. 19 gols na temporada pela seleção argelina, 3 jogos, 1 gol, 1 assistência, também tem 6 assistências pelo Esperance na temporada, jogador perigoso. Até o Léo Pereira, a gente conversou com ele, disse que tem assistido vídeos deste jogador, tem observado bastante, é um atacante perigoso, para tentar evitar um drible, para entender a movimentação do Youssef Belaili, é o Esperance também, adversário do Flamengo nessa estreia do Mundial de Clubes, Abel. Então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo. Estreia hoje na Copa do Mundo de Clubes às 22 horas, horário de Brasília. E o Filipe Luís, né, que confirma Alexandre e Jorginho à disposição para a estreia do Flamengo, né? Rubro-negro enfrenta o Esperance da Tunísia nesta segunda-feira. Todos os jogadores, com exceção do Nico, têm condições de serem titulares. Todos estão à disposição. Essa é a melhor notícia que um técnico pode ter. Tenho todas as opções para poder escolher e quebrar a cabeça, disse o Filipe Luís, e concluiu o seguinte: sempre penso no adversário, nos jogadores que melhor se encaixam antes de definir o time. Jorginho está se adaptando muito bem ao clube, ele foi e é gigantesco na Europa, foi o 3º melhor do mundo, mas nunca jogou no time dele, né? Ele que nem atuou aí no Rio, no Brasil, nunca jogou em território brasileiro, assim, como profissional, né? E o Jorginho já tem essa possibilidade de ser titular. Essa é a informação, né? O que você acha do Jorginho como titular? E sobre o Gerson, você escalaria o Gerson aí como titular? Deixa a sua opinião nos comentários. Já se inscreva, acione o sininho, deixa o like. E até o próximo vídeo.